Já, tudo certo aí? Fala galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Emerson. Começamos agora mais uma live entrevista aqui no canal do Jornal Diário de São Paulo. Antes de falar com a nossa convidada de hoje, eu quero lembrar a todos vocês que o Jornal Diário de São Paulo está nas bancas. Se você, assim como eu, curte a versão impressa, então procure nas bancas, porque você vai ver que nós estamos fazendo um trabalho com muito carinho, muita dedicação para entregar um conteúdo excelente em suas mãos, beleza? E se você gosta de acessar o conteúdo online, então anote aí, spdiario.com.br, tudo junto aqui, ó, spdiario, aí.com.br, você vai acessar o nosso site também. Com muita dedicação, estamos entregando um conteúdo excelente para vocês. E temos esse canal aqui, o canal do Jornal Diário de São Paulo, onde todas as semanas eu e meu amigo Fabrício Caruso trazemos essas entrevistas com pessoas importantes, interessantes, que têm algo a dizer, que se destacam naquilo que fazem e vêm aqui compartilhar conhecimento com a gente, fazendo comentários, análises sobre os principais fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Então, se você está curtindo, inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, veja que tem um espaço aí dizendo inscrever-se, clique aí, fique tranquilo, é de graça, pode clicar, você vai ver que apareceu um sininho. Clique nesse sininho também, você vai ser avisado sobre os próximos vídeos. Nós temos também os comentários, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, vou ler alguns aqui, umas perguntas durante a live, e você nos ajuda a fazer o canal cada vez melhor. E deixe seu like, porque assim você coloca aí o reconhecimento pelo nosso trabalho, beleza? Bom, vamos à nossa convidada de hoje, Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, que é jornalista, escritora, deputada federal, a deputada federal mais votada na história, né? E mulheres, vocês têm aí uma grande representante para a causa de vocês, e agora é pré-candidata a prefeita de São Paulo. Joyce Hasselman, seja muito bem-vinda, grande satisfação falar com você. Obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite, estou à disposição de todos. Uma correria danada, acabei de chegar de viagem, estou aí me desdobrando em 10, né? Mas vamos lá, cheguei em Brasília, estou à disposição de vocês. É verdade, a Joyce já chegou do aeroporto, já sentou aí, já está falando com a gente. Bom, Joyce, tem um assunto que eu quero começar com ele. Nós sabemos que alcançamos aí, segundo dados oficiais, a marca de 100 mil vítimas fatais da Covid-19. Nós estamos vivenciando essa experiência muito peculiar no mundo todo. É um drama. Deixo aqui até os meus sentimentos aos familiares que experimentam esse drama. Registro aqui meus sentimentos a todos vocês. Eu gostaria de saber de você, Joyce, qual a avaliação que você faz das respostas dadas pelo governo federal, principalmente pelo presidente da República, para conter o avanço do coronavírus aqui no Brasil? Olha, mesmo para aqueles que são mais entusiastas, né, do governo do presidente Bolsonaro, mesmo esses dirão que as respostas foram as piores possíveis. Lamentavelmente, o nosso presidente da República, que eu ajudei a eleger, liderei o governo dele no primeiro mandato, fui aí uma aliada de primeira hora, mas, lamentavelmente, o presidente se perdeu um pouco no meio do caminho e, em relação à pandemia, se perdeu completamente. Nós vemos aí o presidente sendo considerado, não no Brasil, mas no mundo, como o pior líder mundial no combate à epidemia do coronavírus. Todas as ações que foram feitas no Brasil, que realmente têm algum resultado, foram feitas pelo parlamento. Eu participei de algumas dessas ações, como, por exemplo, uma linha de financiamento para o pequeno e microempreendedor, o Pronamp, o voucher, né, o que foi chamado de Corona Voucher, o auxílio emergencial. Nós aprovamos aqui, o governo queria um auxílio bem pequenininho de R$200, nós conseguimos que chegasse a 600 e conseguimos também convencer o governo para que ele estenda esse auxílio, né? E isso também vai passar pela Câmara, tudo passa pela Câmara. E o presidente acabou debochando um pouco da doença logo no começo. Vocês se lembram das declarações, né? É só uma gripezinha, eu sou um atletão, eu não vou pegar, não vai morrer nem 800 pessoas. Ele disse, não morrerão nem 800 pessoas.
E esse discurso foi um discurso muito inflamado no meio bolsonarista. Hoje nós vemos os números, né? Havia uma expectativa já na comunidade científica, na comunidade médica, que, lamentavelmente, pelo menos 120 mil brasileiros perderiam a vida durante esse processo da pandemia que nós ainda estamos atravessando. Como nós já chegamos a 100 mil, né? E claro que nós queremos que a pandemia acabe imediatamente, mas não acabou, o número pode até superar essa perspectiva inicial da comunidade médica e científica. E nós vemos ainda o presidente agora tentando fazer mais uma guerrinha com os governadores. Ele fez essa semana um ranking, né, colocando ali qual é o maior número de mortes, em qual região e qual é o governador pior ou melhor, esquecendo-se o presidente da República que o governo federal tem grande responsabilidade também nesse número de óbitos e quase nenhuma responsabilidade, quase nenhuma na prevenção. Todo o trabalho de prevenção, a própria legislação para o uso de máscaras, fomos nós que aprovamos, e o presidente, você se lembra, vetou vários pontos importantes, como, por exemplo, o uso de máscaras em alguns locais fechados de reuniões, né, igrejas e outros. Então, infelizmente, eu digo isso realmente com dor no coração, porque não é uma questão de uma crítica a um político, não é uma crítica ao presidente da República. Eu tenho várias críticas e as fiz, né, e faria novamente, mas nós estamos falando de vidas. Né? Nós temos aí 100 mil famílias que sofrem a morte de 100 mil pessoas queridas. Então, nós temos um impacto gigantesco aí na população brasileira. E nós temos isso como um dever, não é, Joyce? O artigo 196 da Constituição coloca como um dever de todas as pessoas que assumem cargos públicos de darem respostas para garantir, para minimizar os efeitos, né? Para garantir a saúde pública, minimizar os efeitos dessa pandemia. Joyce, você falou sobre os governadores. O pessoal também levanta sempre essa questão de que aqui em São Paulo, o nosso governador João Dória politizou a questão e quase como uma afronta ao governo federal. Como você vê isso? Você acha que realmente o governador João Dória quis fazer frente ao governo federal com fins eleitoreiros, como o pessoal acusa, vez ou outra, nas redes sociais? Acho que teve um pouco disso, sim, viu? Teve um pouco, Marcelo. Não foi só isso, porque São Paulo conseguiu controlar de alguma forma, né, a pandemia. Não vou dizer bem, porque bem ninguém conseguiu, a gente está vendo aí pelos números, mas São Paulo conseguiu dar alguns exemplos, São Paulo conseguiu montar alguns hospitais, São Paulo conseguiu dar algum atendimento, as regiões que estão ali com sinal amarelo e vermelho, né, foram reduzindo mais rapidamente, mas sim, o governador de São Paulo tentou dar uma polarizada com o presidente da República nesse assunto, que é um assunto que envolve vidas. Isso aí não é assunto para politicagem, não é assunto para ficar alguém, um nhenhenhê de centro, um nhenhenhê de direita, o outro que é de esquerda, aí fica um xingando o outro xingando um. Pelo amor de Deus, parece coisa de criança. A gente não está falando de política ideológica e nem de política partidária, a gente está falando de vidas. Então, acho que o governador se excedeu na politização desse processo. Porém, na maneira técnica de atuar lá atrás, acho que ele atuou de maneira mais correta, né, do que o próprio presidente da República. Porém, agora, acho que alguma coisa está fora da ordem, né, aí no nosso estado e também na nossa cidade. Você vê que o comércio está sofrendo muito, está sofrendo demais. Por quê? Porque é uma limitação de horário de trabalho do comércio. Restaurante que abre para o almoço não pode abrir para o jantar, o outro que abre para o jantar não pode abrir para o almoço, o shopping funciona só de hora X até hora Y. O que isso está acarretando? Acarreta que o comércio não consegue ter um volume de vendas que possa bancar aqueles funcionários e bancar o próprio estabelecimento comercial. Então, não seria muito mais inteligente, né, ter flexibilizado antes a abertura do comércio em horário integral, mas com limitação do número de pessoas, por exemplo, para que não haja aglomerações, com o distanciamento que é indicado pela ciência. Qual é o distanciamento? É 1,5 metro? Então, tá bom. Então, vamos aqui deixar um distanciamento de 1,5 metro. Porque quando alguém entra num restaurante em São Paulo, você está liberado para tirar a máscara para se alimentar, por óbvio, né? Qual é a diferença do ponto de vista do impacto para o cidadão da doença, se o comércio vai abrir 6 horas, ou vai abrir 8 horas, ou vai abrir 5 horas, ou vai abrir 10 horas? A diferença que tem é no bolso de quem emprega, no bolso do comerciante. Então, também, nesse ponto, eu acho que houve um exagero. Acho que no começo deveríamos ter sido mais rígidos, na cidade de São Paulo, inclusive em algumas regiões, porque é possível mapear, talvez aplicar o lockdown.
mas a flexibilização ela ficou torta, né? Porque São Paulo está funcionando de maneira capenga. As coisas não estão girando como deveriam girar na economia, e aí a gente tem essa tragédia envolvendo as vidas das pessoas, e a gente tem também uma tragédia na economia. Eu tenho recebido relatos de pequenos empresários, pequenos comerciantes, que fecharam as portas e não tem o que fazer. E não tem o que fazer. Alguns duraram 2 meses, outros 3, outros 4, e aí vai ser uma quebradeira danada, o que vai transformar a próxima gestão da cidade de São Paulo em algo muito desafiador, porque nós vamos viver aí um pós-guerra na maior cidade do país. Joyce, e você agora é pré-candidata a prefeita de São Paulo. Seria interessante também você comentar qual a análise que você faz da postura do prefeito Bruno Covas, também naquilo que é de competência do município. Como você avalia as respostas que ele deu aqui e vem dando durante esse período? Olha, eu digo sempre, para que as pessoas não confundam as coisas, que o Bruno Covas é um bom menino. Ele é um bom menino, mas é um péssimo prefeito. Absolutamente inerte, é uma nulidade como prefeito. E assim foi também durante a pandemia. As ordens foram dadas pelo governo do estado, a prefeitura entrou ali a reboque no meio desse processo, ele deu algumas declarações infelizes, eu me lembro de uma coletiva que o prefeito Bruno Covas deu, em que ele comemorava a abertura de centenas e centenas de covas para receber novos corpos. Aquilo foi de uma violência, de uma insensibilidade que chamou a atenção de todo mundo, né? Então, assim, o prefeito acabou entrando a reboque, né, do que decidiu o governador, o governo do estado, e nós vimos aí, né, recentemente, escândalos envolvendo a saúde, a pandemia, o covidão que chegou na prefeitura. Aí você começa a puxar a linha dos tucanos, né? Você pega lá o Serra, com problema, você pega lá o Alckmin, com problema, bens bloqueados, aquela coisa toda, vem o Bruno, covidão. Hoje mesmo eu acionei na justiça o prefeito de São Paulo, porque eles resolveram contratar na prefeitura uma empresa para fazer filmagens, sair filmando aí, né? Filmando o quê? Filmando o quê? Se São Paulo parou. Filmando o quê? Se não tem uma obra, a marca do prefeito de São Paulo vai ser lá o chafariz de 90 milhões. Mas contratou uma empresinha, com capital social de 10 mil reais, por 10 milhões de reais. Um pouco mais que isso para sair filmando o prefeito. Claro que eu acionei a Justiça Eleitoral, porque é óbvio que isso tem cheiro, cara, jeito de andar e cheiro de eleitoreiro, de pegar isso e transformar em imagem para a campanha. Não pode fazer um negócio desse. É uma brincadeira de mau gosto. Enquanto isso, as pessoas estão aí, na fila do desemprego ou na fila do hospital. Essa ação judicial, eu fiquei sabendo dela agora à tarde, Joyce. Eu até coloquei aqui na pauta para a gente conversar. Qual o principal objetivo que você tem? Essa ação, ela tem qual a principal finalidade? Eu quero primeiro que o prefeito explique direitinho por que é que ele precisa de uma empresa contratada numa véspera de pré-campanha, com esses valores milionários, para sair por aí fazendo filminho do prefeito. Então, qual é? Vai me dizer o quê? Não, é para sair fazer filminho para utilidade pública. Essa conversa para cima de mim, não. Só alguém muito ingênuo para acreditar numa conversa mole dessas. Então, eu quero explicações, quero que a Justiça Eleitoral provoque, determine que o prefeito se explique e quero a proibição dessas imagens durante o período de campanha. E, obviamente, que a Justiça Eleitoral investigue o contrato e, havendo ilegalidades, que rompa com esse contrato, porque é dinheiro público. Em meio à pandemia, nós estamos fazendo um esforço danado aqui no Congresso Nacional para cortar custos, cortar gastos. Eu apresentei um projeto, Marcelo, eu confesso para você que não empolgou muito os meus colegas aqui na Câmara, porque nem todo mundo tem uma cabeça como eu tenho, que é a cabeça de economia, é a cabeça de um estado pequeno, é a cabeça de realmente ter funcionários que entreguem para a população algum serviço, algum trabalho, algo que realmente vale a pena tais contratações. Então, eu sou conhecida aqui como a Joyce Tesourinha. Eu cheguei na SECOM, assumi recentemente a Secretaria de Comunicação da Câmara e já determinei um corte de orçamento de quase 30%. Em uma semana nós conseguimos. Então, essa habilidade que alguns têm de tratar a coisa pública com mais cuidado,
esses alguns são muito poucos aqui em Brasília. Eu apresentei um projeto para que houvesse o corte durante a pandemia de 50%, né, de todas as remunerações do serviço público, todas. Deputado, senador, vereador, governador, presidente da República, ministro, todos. Né? Mas, infelizmente, o coro, né, dos descontentes com esse tamanho da máquina pública ainda é pequeno aqui. Eu fico fazendo bastante barulho, porque eu acho que a população tem que entender que paga os impostos que paga por conta do tamanho da máquina pública. É esta máquina pública gigante, ociosa, incompetente, que não entrega para o cidadão aquilo que tinha que entregar, que custa o que sai do seu bolso em impostos. Então, acho que seria um gesto muito importante da política como um todo, não é só da Câmara, não, da política como um todo, abrir mão dessa remuneração em 50% e também de todas as verbas que estão disponíveis para que nós possamos cumprir o mandato, mas por aqui, por enquanto, a coisa não andou. E olha, Joyce, você falando aí sobre corrupção, cuidado com o dinheiro público, com a máquina pública, e você me fez lembrar um outro tema que eu coloquei aqui que a gente precisa conversar, que é Lava Jato, Operação Lava Jato. Eu tenho visto você nas redes sociais alertando para a possibilidade de desengavetamento da CPI da Lava Jato, né? Alguns deputados federais pressionando o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para desengavetar a CPI da Lava Jato. Primeira coisa, Joyce, qual a chance dessa CPI realmente acontecer? A chance é total. A chance é total porque como é que funciona para as pessoas entenderem por que a chance é total? Dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados, você pode ter 5 comissões parlamentares andando ao mesmo tempo, né? Então, nós não temos comissões parlamentares que preencham esse número. Então, cumpre o requisito do regimento interno. Segundo requisito, tem que ter um número mínimo de assinaturas, né? Se eu não me engano, mais de 171. Tem mais do que isso, tá? Cumpre o número de assinaturas. Agora, cabe o quê? Cabe o presidente pegar, o presidente da Câmara pegar e colocar a CPI para andar. É o presidente que decide sozinho? Teoricamente, sim, porque ele tem a caneta, mas ele decide com base em pressão. E aí você tem a pressão toda da esquerda, PT, se juntando com só o PCdoB, essa tropa aí da esquerda mesmo, junto com aqueles partidos de centro-esquerda, que se dizem centro-esquerda, mas que são de esquerda, PDT, PSB, são esquerda-esquerda, é tudo a mesma coisa que o PT. Então tem essa pressão em cima do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora tem a pressão dos governistas. Porque o Centrão, esse Centrão que virou governista a troco de cargos e espaços que custarão para o bolso do cidadão 200 bilhões de reais, e é isso mesmo que você ouviu, 200 bilhões de reais, né? É o que esses cargos todos, o volume de dinheiro que esses cargos todos aí significa. Esse Centrão também está fazendo pressão para que o presidente Rodrigo Maia paute isso, e o presidente Bolsonaro está mandando, né, os seus aliados cruzarem os braços e não darem um pio em relação ao Lava Jato. Então, aqueles lavajatistas de plantão que se elegeram na onda da Lava Jato, o próprio presidente Bolsonaro se elegeu na onda da Lava Jato, aqueles que iam às ruas, que usavam camisa, que diziam que o Moro era o salvador da pátria, estão de bico fechado, se unindo à esquerda e ao Centrão. Qual o Centrão? O Centrão é investigado na Lava Jato, que tem deputados que só não estão presos pela Lava Jato porque tem foro privilegiado. Então, vocês acham que esses deputados que só não foram presos porque tem foro, que são investigados pela Lava Jato, mais a tropa do PT, que quer anular a condenação do Lula, vocês acham realmente que eles não vão fazer todo o esforço do mundo para acabar com a Lava Jato? E a forma que eles encontraram, que já tentaram outras vezes, é abrir essa CPI e focar muito no ex-juiz Sérgio Moro e também no procurador Deltan Dallagnol. A operação toda, a ideia dessa gente é anular a operação. Existe um princípio jurídico, um princípio jurídico que, se eu não me engano, chama-se a árvore do fruto envenenado, mas que significa que quando algo começa errado, no final, no direito, se for provado que começou errado, tudo é anulado, a investigação não vale. Então, eles querem dizer que a Lava Jato iniciou de uma maneira errada, que passou dos limites da legalidade, e por conta disso, vamos anular tudo, vamos deixar o Lula livre para sempre, ele volta, inclusive, a ter os seus direitos políticos, que estão suspensos por hora, e essa turma que tem medo de ir para a cadeia também
se livra, né, do risco de ir para a cadeia, e enquanto isso o presidente Bolsonaro ganha um bônus, né, de ter essa tropa toda do Centrão votando tudo o que ele quer. Afinal de contas, o Centrão está fazendo hoje o serviço do governo. E, bom, pegando aí tudo isso que você falou, Joyce, você relatou essa intenção geral do que você chama aí de Centrão, que é o interesse próprio deles, segundo você nos informou aí, e você disse que o Planalto fica ali, faz aquele silêncio estratégico, porque... É um silêncio ensurdecedor. É um silêncio ensurdecedor. É aquele silêncio que nos deixa, aos meus ouvidos, esse silêncio grita. Cadê? Cadê o presidente que saía abraçado com o Moro para cima e para baixo? Ah, brigou com o Moro. Tá, mas brigou com a Lava Jato também? Brigou com a Lava Jato também? Então ele vai querer o Lula em condições de disputar uma próxima eleição? É surreal o que a gente está vendo. E eu vejo, lamentavelmente, que tem pessoas que estão adormecidas, achando que está tudo bem, que é isso mesmo. Você viu que no Nordeste o presidente fez uma incursão um dia desses e as pessoas estavam gritando fim da Lava Jato. Fim da Lava Jato para o presidente Bolsonaro, e ele rindo e aplaudindo. Quer dizer, ou o país ficou de cabeça para baixo nesse ano e meio, né? Uma parte da população ficou completamente cega politicamente, ou então, eu não sei, ou então eu acho que talvez os nossos olhos que enxergamos um pouquinho mais longe sejam olhos aí, né, lá do planeta do super-homem, né? Porque não é possível um negócio desse. Não, eu concordo com você, Joyce. Eu estava conversando até com o pessoal que vem falando comigo, movimentos de apoio à Lava Jato. É uma situação inusitada. Muitas das pessoas, não são as mesmas, mas muitas das pessoas que saíram às ruas em favor da Lava Jato, essas mesmas pessoas hoje aplaudem o enfraquecimento da Lava Jato, né? Hipócritas. Então, mas aí, Joyce, você identifica aí também uma estratégia para, vamos dizer assim, desmoralizar o Sérgio Moro, visando o enfraquecimento dele em 2022? Você acha que isso é muito viável, claro. ou é um caminho também? Aí é a fome com a vontade de comer, né? Minha avó dizia, no interior do Paraná, onde eu nasci, que quando junta a fome com a vontade de comer, a coisa não dá para assegurar. Você tem o interesse desses políticos investigados em esquemas de corrupção pela Lava Jato para que eles não sejam presos. Ponto. E você tem os interesses do atual presidente da República para que outra pessoa não floresça, para que outra pessoa não cresça, para que Sérgio Moro não faça sombra a ele. Então, você junta a fome do Centrão com a vontade de comer do presidente, né? Os motivos são diferentes. O presidente Bolsonaro não está querendo enfraquecer a Lava Jato e desgastar a imagem do Sérgio Moro porque ele está envolvido na Lava Jato, né? Não tem nem nada que indique isso, né? Mas ele tem um objetivo político-eleitoreiro por trás disso, que é enfraquecer hoje quem seria o seu oponente mais forte nas urnas, porque teria a chance de colocar em prática aquilo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu enquanto candidato e não cumpriu agora enquanto presidente. Ele deixou as pautas para trás. Aquelas pautas que nós levantamos, que eu continuo defendendo aqui, e por isso a minha tristeza e o meu afastamento, né, do presidente da República, aquelas pautas foram esquecidas pelo presidente. Veja que hoje o Salim Matar, secretário de privatização, pediu demissão. Paulo Webel pediu demissão. São nomes importantes da economia. Porque as privatizações não andam, mas as privatizações foram promessa de campanha. Quem não se lembra do Paulo Guedes falando, quem não se lembra do próprio presidente da República falando, era promessa de campanha. Por que não privatizou nada? Por que nada saiu do papel? Então, alguma coisa está muito errada, né? A gente está vendo isso. E as pessoas boas do governo, aos poucos, nem tão aos poucos, né? Vários já saíram, mas vão continuar saindo. O governo vai acabar um governo absolutamente manco e se arrastando se o presidente da República não pegar com pulso firme, e ele tem condições de fazer isso, e colocar ordem nessa bagunça. Ainda dá tempo, nós temos 2 anos e meio, né? Um pouquinho menos que isso, 2 anos e meio de governo. Então dá tempo ainda de dar um chacoalhão e colocar aí as coisas nos trilhos. E existe outra, hoje está na moda falar em narrativa, né, Joyce? Existe uma outra narrativa que a gente colhe aqui e ali, dando conta de que o Lula seria um ótimo cabo eleitoral para o Bolsonaro em 2022. Então, haveria aí um caminho para garantir novamente para o Lula a possibilidade de se candidatar
e que isso seria fomentado pelo próprio bolsonarismo. Como você vê essa narrativa, Joyce? Hoje o desenho está assim: o Lula e o Bolsonaro se retroalimentam. Então, o melhor candidato para o Bolsonaro enfrentar é um candidato do PT no segundo turno. Né? E o candidato do PT, que teria musculatura, né, para ir para o segundo turno, levar esse enfrentamento, é justamente o Lula. Então, seja o Lula, seja o Haddad, é claro que o pessoal prefere o Lula, o que o Bolsonaro quer é continuar enfrentando alguém que seja identificado com a estrela do PT na testa, porque daí você vai ter que juntar, de novo, todo o centro-direita para um lado e todo o centro-esquerda para o outro lado e a esquerda mais radical. Se você tiver outros candidatos, que sejam candidatos mais ponderados, que dividam o voto, ou que as pessoas enxerguem, né? Por exemplo, aparece um nome lá, o seu Joaquim, né? Que hoje não está na corrida eleitoral, mas é um homem preparado, é um homem alinhado à direita, é um homem liberal na economia, que tem seus princípios conservadores nos costumes, essa pessoa vai chamar a atenção e vai tirar a parte do eleitorado do Bolsonaro. Ele não quer isso. Então, ele quer continuar polarizando com o que a gente chama de extrema esquerda. Joyce, estou vendo que você respondeu aqui nos comentários e a tua resposta aqui, ela vai ao encontro do que o pessoal do Movimento Mulheres com Moro mandou de pergunta para mim. Esse pessoal soube que você ia dar entrevista aqui e encheu minha caixa aqui de entrada de e-mails, encheu o WhatsApp de perguntas. Claro que eu não vou conseguir fazer essas perguntas para a Joyce, depois até envio para ela. É o Movimento Mulheres com Moro. São suas admiradoras, mandaram muitos elogios, e você respondeu uma questão para elas aqui. Ó. Aos que sugeriram aqui no chat, esclareço que já propus a criação de uma bancada em defesa da Lava Jato na Câmara dos Deputados. A pergunta delas era exatamente essa: qual a chance de criar a bancada lavajatista lá na Câmara? Eu estou liderando esse processo. Conversei bastante com o Sérgio, conversei também com o Deltan e com outros procuradores da operação, também com procuradores da operação em São Paulo, porque quando eu vi esse levante acontecendo e quando eu ouvi de alguns deputados o burburinho que a intenção dessa tropa de esquerda e de centrão era armar esse circo da CPI da Lava Jato para dar voz de prisão para o Moro e para o Deltan, porque CPI tem poder de polícia. As pessoas têm que entender, tem poder de polícia. Né? E a depender do presidente da CPI, você pegar um desses que odeiam, né, o trabalho de combate à corrupção e logo odeiam o Moro e logo odeiam a Lava Jato, por óbvio que eles farão qualquer coisa para desgastar o Sérgio Moro. Quando eu vi esse movimento acontecendo, imediatamente eu fiz um documento, uma carta aberta aos parlamentares, encaminhei a todos os parlamentares, obviamente, que podem integrar essa bancada. Não perdi meu tempo de encaminhar para o PT, nem para esse pessoal envolvido na Lava Jato. E já começamos a coletar as assinaturas para que nós tenhamos aqui uma bancada em defesa da Lava Jato, para que nós possamos realmente enfrentar essas pessoas que querem atacar esse trabalho que é a maior operação de combate ao crime organizado do mundo. Gente, não é o crime da esquina, não é o crime de São Paulo, não é o crime de Brasília. É a maior operação de combate à criminalidade da história do mundo. Então, essa bancada está sendo formada já e eu tenho a honra de ter iniciado esse processo e conto com vários parlamentares já comigo. Nós vamos ter reuniões periódicas, né, com a equipe da operação, para que nós possamos realmente fazer justiça e impedir injustiças. Nós não podemos deixar que esse ativo, que é a Operação Lava Jato, simplesmente desmorone. É o que o Congresso tenta fazer, o que a Câmara tenta fazer, é algo absolutamente lamentável. Veja que, junto com a questão da CPI, da Lava Jato, veio também a proposta de uma quarentena para juízes. Né? Quem for juiz, né, não pode ser candidato, só daqui a 8 anos. Então, você pega o mocinho que prende o bandido. Vamos pegar o Moro. É o mocinho que prendeu o bandido. Foi juiz. Aí, o bandido que foi condenado é o Lula. Ele foi condenado a 8 anos, né, de suspensão de seus direitos políticos. Você iguala o mocinho ao bandido. É uma coisa surreal. É uma coisa surreal. Mas também há esse levante dentro da Câmara dos Deputados, mas eu não vou facilitar a vida de quem está querendo, de fato, piorar ainda mais a qualidade do parlamento. Nós precisamos melhorar. Eu quero mais juízes, eu quero mais promotores, eu quero mais procuradores, eu quero mais delegados dentro da Câmara dos Deputados, botando para quebrar contra a corrupção.
Olha, então tá aí a resposta da Joyce. Eu agradeço o movimento Mulheres com Moro, na pessoa da Patrícia, que me mandou essa questão. Elas estão em peso aqui nos assistindo, a audiência está ótima, viu, Joyce? Então aí já passou de 5.000 pessoas, estamos com quase 5.400 pessoas nos assistindo em tempo real agora. Maravilha. Isso é bom, a gente tem a concorrência aí com outras lives, isso é muito bom, a marca é muito boa. Joyce, vamos falar um pouco agora, a gente falou sobre a pandemia, falamos sobre Lava Jato, mas é importante a gente abordar o tema das eleições municipais agora. Claro que... Deixa eu só te falar uma coisa, Marcelo, em relação ainda à corrupção, né? E aí, também já envolvendo a questão de eleições. Eu tenho trabalhado muito no meu plano de governo para fortalecer o combate à corrupção no município de São Paulo, na prefeitura de São Paulo. Né? Tenho buscado informações com pessoas, inclusive, que integram, né? Já integraram a Operação Lava Jato, integram a Operação Lava Jato, buscado sugestões. E é muito importante que nós entendamos que nós temos que combater a grande corrupção, essa da formação de quadrilha, vem de estatal, vem de Petrobras, mas a pequena corrupção. E hoje, pelos relatos que eu tenho recebido, a prefeitura se tornou um canteiro da pequena corrupção. E qual é a pequena corrupção? A pequena corrupção que no volume total vira gigante. É a corrupção do fiscal que vai lá e você não consegue destravar nada se você não der uma propina. Você não consegue um alvará se você não molhar a mão do fulano, do Beltrano, do Cicrano. E a Controladoria Geral do município, ela foi desmontada nas últimas gestões. Na gestão agora do Bruno, está absolutamente desmontada. Tanto que um controlador anterior saiu dizendo que a prefeitura era um canteiro de corrupção. Então, eu quero fortalecer a controladoria, trazer o que a controladoria previa antes dos 100 auditores, que é muito pouco. 100 auditores é pouco demais, mas esse número está muito longe de ser alcançado. E para que a gente possa fortalecer, de fato, esse órgão importante, que é o órgão de combate à corrupção municipal. É para evitar que o cidadão seja extorquido, chantageado. E isso a gente tem que fazer, porque hoje virou esse canteiro aí de chantagem, de extorsão, e a controladoria vai ser muito fortalecida, está no meu plano de governo. Inclusive, eu quero propor um mandato para o controlador, para que ele não fique sendo chantageado para fazer o que o prefeito quer. Se o prefeito vai em troca. Não. Eu vou dar mandato para o controlador, para que ele tenha total autonomia para combater a corrupção na cidade de São Paulo. Interessante. Então, aí já começamos a falar das eleições municipais. A Joyce já levantou aí uma das suas bandeiras. E, Joyce, eu sei que você tem muitas propostas, eu pesquisei para fazer essa pauta, eu sei bem o que você vem falado, mas uma questão que eu quero colocar aqui é a seguinte: nós sabemos que a nacionalização dos debates vai contaminar as campanhas municipais, né? Sobretudo nas capitais. Aqui em São Paulo não vai ser diferente. Nós temos aí no plano nacional o bolsonarismo, né? Mais à direita nós temos como maior expoente o presidente da República, Jair Bolsonaro, e à esquerda o PT ainda tentando dar as cartas. Eles vão lançar candidatura, cabeça de chapa em mais de 20 capitais, eles ainda querem dar as cartas na esquerda. Joyce, e você não está nem adepta do bolsonarismo, não é o teu grupo hoje, e também você está longe de estar com o petismo, né? Você acha, Joyce, que há chances de vingar, de surgir e se desenvolver essa, vamos chamar assim, é meio batida a expressão, mas essa terceira via? O que você acha? Olha, eu tenho toda a certeza que sim, mas não é uma terceira via, Marcelo, é uma via à direita. A direita de verdade, uma direita que não é uma direita radical, uma direita que é uma direita racional, uma direita que pensa em programas sociais, sim, que sabe que o pobre precisa de ajuda, a direita que está preocupada com o emprego, porque no pós-pandemia a principal bandeira tem que ser a geração do emprego, o empreendedorismo, a capacitação de pessoas que vão precisar entrar no mercado de trabalho, a possibilidade de fomentar essas pessoas com pequenas linhas de crédito. Então, essa é uma direita racional. A direita não é o que está se vendendo como direita. O que esse bolsonarismo radical tem representado hoje não é a direita. Não, é um grupo de fanáticos que acabam repetindo mentiras e de maneira agressiva, que vão para frente do Supremo e jogam, acendem fogos de artifício
que ameaçam matar pessoas, estuprar mulheres, que é o que acontece, inclusive, comigo. Ameaça matar gays, estuprar mulheres, manda um cala-boca, resolve as coisas no grito. Não é isso. São Paulo merece mais do que isso. São Paulo merece mais do que já teve. Chega, PSDB já deu o que tinha que dar. PT, nem pensar. E o presidente Bolsonaro, eu acho que ele tem que cuidar do nosso quintal, que já é grande o suficiente. Ele tem que cuidar do país, ele tem que se preocupar com o país. Eu não vou entrar numa eleição municipal para fazer polarização com o presidente Bolsonaro. Eu me posicionei como deputada quando vi que o presidente errou na minha avaliação e eu tenho o direito, pela democracia em que vivo e pela liberdade que defendo, de defender as minhas posições. Eu discordei do presidente, fui atacada de maneira vil, suja, torpe pelos filhos do presidente. Nunca uma mulher, nunca na história da República foi tão atacada com uma máquina financiada com dinheiro público para cometer as maiores barbáries contra mim. As maiores barbáries, a ponto de eu adoecer e parar no hospital. Fiquei na UTI 10 dias. Então, assim, foi uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, mas eu suportei, estou aqui, firme e forte. Mas eu não vou polarizar com o presidente Bolsonaro. Os bolsonaristas que gostam do presidente, mas que respeitam a democracia, não tem problema a pessoa gostar do presidente. Eu também votei no presidente, Marcelo. Só que, infelizmente, eu errei. Eu errei. Talvez nós tivéssemos que construir uma outra via lá atrás. Mas eu jamais votaria no PT. Eu jamais votaria no PT. Então, a Joyce, deputada firme, que se posicionou aqui contra o que eu entendi, os desmandos do governo, contra a roubalheira do Flávio Bolsonaro, rachadinha, que é roubo do dinheiro público, é a Joyce que se posicionaria de novo. Mas como prefeita, eu tenho obrigação de, se eleita, manter um clima minimamente harmônico com o governador e com o presidente da República, e é assim que vai ser. É dessa forma que vai ser. Então, não é uma terceira via, é a única via. A única via da direita hoje sou eu. E o voto do centro é muito bem-vindo, porque já deu PSDB, já deu o que tinha que dar. O voto da direita racional é muito bem-vindo. O voto dos bolsonaristas que pensam São Paulo, amam São Paulo, e que não estão cegos, entendem o que está acontecendo, é muito bem-vindo. E aqueles radicais, infelizmente, nós temos que olhar e lamentar. Eu espero que dê tempo de acordar até o pleito. Joyce, você fez eu me lembrar de uma coluna. Eu sou colunista aqui no Diário de São Paulo e há uns 2, 3 meses eu escrevi uma coluna intitulada Bolsonaro Dependência. Nesse texto eu disse que as pessoas que tentassem criar uma vertente de direita que não contasse com o sobrenome Bolsonaro ou com as bênçãos da família Bolsonaro, não teriam muita chance hoje ainda de caminhar. Isso eu falei há 3 meses, talvez. O que você pensa sobre isso, Joyce? Precisa hoje ter o sobrenome Bolsonaro para falar que é direita, para passar nesse cartório de verificação de quem é direita legítima? Precisa pedir a bênção para a família Bolsonaro? Como desenvolver isso? Uma direita que não esteja alinhada com o sobrenome Bolsonaro. A direita que não está alinhada com o sobrenome Bolsonaro, ela já existe. Ela está aqui. Eu sou essa direita. Outras pessoas, tantas, milhões e milhões de brasileiros que acreditaram na mudança do país, votando lá no Bolsonaro, elas fazem parte dessa direita. Ou até não tem ideologia. Não tem ideologia. Elas não queriam o PT. Essa direita já existe. O que ocorre é que essa pequena direita radical, extremista, mais barulhenta, acaba fazendo tanta confusão, tanto barulho, que parece que a direita é só aquilo, e não é. E não é. A direita não é o machismo, a direita não é a criminalidade, a direita não é a construção de quadrilhas digitais para atacar reputações de pessoas com mentiras. A direita não é isso. A direita não é alguém que se expressa xingando governadores, xingando prefeitos. A direita não é aquilo que debocha das mortes pelo coronavírus. Não, isso não é a direita. Isso é a insensatez, a insensibilidade. Ou, em alguns casos, até a ingenuidade. Porque tem pessoas que realmente são ingênuas. Nós, políticos, que estamos acompanhando a política o tempo todo, erramos. Nós erramos. Veja, eu errei a minha avaliação.
Eu achei que o presidente da República não ia se perder no meio do caminho, porque eu considerava um homem realmente probo, honesto. Mas ele se perdeu no meio do caminho por conta dos filhos. Aí, gente, os argumentos, os motivos são muitos. Eu espero que volte para o caminho. Mas as pessoas erram. Então, a direita não é o Bolsonaro. A direita são esses brasileiros que quiseram a mudança do país e que continuam querendo a mudança do país. Quem defendia o combate à corrupção, de verdade, não essa meia dúzia de deputados hipócritas aí que se dizem bolsonaristas, quem defendia o combate à corrupção de verdade continua defendendo. E esta figura é da direita. Quem defende um Estado menor, uma prefeitura menor, um governo menor e mais barato para você pagar menos imposto, é a direita. A esquerda defende estatização, defende encher tudo de funcionário público, aquela confusão toda. Quem defende um país que funcione de verdade, que você tenha oportunidade de crescer, de trabalhar, de empreender, de enriquecer, por que não? É a direita. A esquerda defende invasão de terra, defende invasão de apartamentos e casas, defende invasão de terrenos, defende a esculhambação total das cidades e estados do país. Então, a direita está aí, viva, viva. Ela só precisa se identificar com quem, de fato, representa a direita e não representa, né, esse revanchismo, esse nós e eles, ou seja, esse lulismo com sinal trocado. O bolsonarismo virou um lulismo com sinal trocado. E isso é muito bom para o PT. O PT adora isso, né? Mas a gente vai conseguir romper com esse ciclo, se Deus quiser. É isso aí, Joyce. Se você vem aqui agora se candidatar, né? Você é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Eu me lembro de comentar na live que eu fiz com o André Matarazzo, que eu vou parafrasear, né, um ditado muito famoso, Joyce, que diz: a revolução devora seus filhos. E eu costumo dizer que a Prefeitura de São Paulo devora seus prefeitos, porque se nós pegarmos o histórico dos últimos 30 anos, nós vamos ver que quem foi prefeito de São Paulo teve um impacto muito forte na sua carreira política. E aí eu começo te perguntando, começa esse tópico aqui, esse tema da sua pré-candidatura, te perguntando por que você vai sair de uma posição política que você tem hoje. Você tem um destaque enorme, foi a mulher mais votada como deputada federal, tem uma atuação muito presente ali na Câmara, tem um destaque muito grande, e vai entrar nessa disputa aqui em São Paulo, que vai ser ferrenha, e que, caso você ganhe, você vai ter um desafio enorme para governar uma cidade com os problemas complexos que a gente sabe que São Paulo tem. Por que você quer trilhar esse caminho, Joyce? Justamente porque, quando eu olho o leque de candidatos, Marcelo, eu sou obrigada a colocar o meu nome à disposição, justamente para dar uma opção para essas pessoas de centro, de direita, ou para quem não tem ideologia, mas não quer roubalheira, para que essas pessoas tenham um nome que goste de trabalhar, porque a gente tem assim o histórico de prefeitos, né? A gente tem corrupto, preguiçoso, inepto e incapaz. Esse é o histórico dos nossos prefeitos, né? Gente que não faz absolutamente nada, e pronto, acabou. Então, isso tem que ser rompido, já deu. O PT mostrou a que veio para a Prefeitura de São Paulo e destruiu a Prefeitura, deixou uma dívida gigantesca. Aí veio o João Dória e o Bruno Covas. O João ficou um pouquinho, picou a mula, se mandou, largou o bonde no meio do caminho. O Bruno Covas não fez nada. São Paulo merece mais. Eu, por responsabilidade com a cidade que me recebeu, que me abrigou, que fez a minha carreira crescer e aparecer muito, que me deu espaços nacionais, né, que me proporcionou fazer parte de um grande movimento de combate à corrupção, que me proporcionou ser a biógrafa do juiz Sérgio Moro, ou então o juiz Sérgio Moro, que me proporcionou criar canais de comunicação, que me proporcionou falar de política para as pessoas, que me proporcionou realmente atingir os meus objetivos, sonhos, que é o que São Paulo oferece para as pessoas, mas não para todas. Eu quero que mais gente tenha acesso a construir e realizar os seus sonhos. São Paulo merece mais do que já teve, já deu. Chega de prefeito que só pensava há pouco tempo atrás em balada e que agora está contratando empresa com milhões e milhões do dinheiro público para sair fazendo campanha para ele. Chega de prefeito que só pintou ciclofaixa e ciclovia. Chega de prefeito preguiçoso. Chega de prefeito ladrão. A gente não pode mais admitir uma coisa dessa. E a gente vai pegar um município pós-pandemia. É um momento
que vai ser desesperador. Se continuar a gestão do jeito que está, as pessoas vão sofrer demais. Vão sofrer demais. As pessoas precisam ter uma oportunidade. E para ter uma oportunidade, tem que ter alguém muito firme para combater a corrupção. E isso eu não preciso nem dizer que eu sou, quem me conhece sabe, eu não preciso dizer aqui que coragem não me falta, né? Às vezes tem os amigos meus que dizem, olha, coragem não te falta, viu? Porque de vez em quando falta um pouco de juízo. Não, não falta juízo. Não me falta coragem para enfrentar essa bandalheira toda. Não me falta força e eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu não tenho preguiça de trabalhar. É só olhar o que eu fiz no meu primeiro ano de mandato. E modéstia à parte, sem nenhuma modéstia, sem nenhuma falsa modéstia, eu consegui aqui, em um ano, produzir mais que deputados de 4, 5, 6 mandatos. Olha o que eu produzi no primeiro ano, no meu mandato como líder do governo. Olha o que outros deputados produziram, o próprio atual presidente da República, olha o seu mandato lá para trás, o que ele produziu. Então, eu sei como fazer e eu sei como entregar uma cidade melhor. E você disse aí, você destacou agora o combate à corrupção. Quais seriam, vamos colocar assim, Joyce, para a gente ter 3 aí, quais seriam outros 2 problemas que você faria diferente do que vem sendo feito hoje, que você atacaria com urgência, que você pode mencionar aqui para a gente? Vamos lá. Saúde vai ser um dos grandes pilares, né? Junto com geração de emprego, combate à corrupção, saúde tem que ser um dos grandes pilares aí, e será um dos grandes pilares da minha gestão, por uma questão óbvia. Nós estamos com uma demanda represada, Marcelo, gigantesca, por conta do Covid. A maioria dos hospitais, né, deixou de receber pacientes que estavam na fila para uma cirurgia de coração, para uma cirurgia de hérnia, com problema eletivo, uma cirurgia de coluna ou outra doença qualquer. Só era atendido aquilo que era emergência, ou seja, o paciente poderia morrer. Então, ele era atendido. Foi criado em São Paulo, no Brasil inteiro, mas São Paulo, né, tem o tamanho do país, foi criada uma fila gigantesca de pessoas que tinham problemas que não eram tão urgentes, mas que agora são urgentes. E elas vão precisar de atendimento, e atendimento de qualidade, e atendimento rápido. O Corujão da Saúde, que foi implantado lá atrás pelo governador, atual governador e ex-prefeito João Dória, o Corujão da Saúde, ele basicamente serviu para as pessoas fazerem exame. Não resolveu nada para ninguém. A pessoa entrava por uma porta bonita no hospital, bacana, fazia lá o exame, tomografia, raio-x, coisa linda, ia para casa. Com 6 meses o exame vence. Passaram 6 meses e esse paciente não retornou para fazer a sua cirurgia, para fazer o seu procedimento. Então, foi tempo jogado fora, foi marketing. Tá tudo bonito, foi lindo, mas foi marketing. Né? Então, a saúde precisa de um novo planejamento. E dentro do meu plano de governo, eu estou com alguns especialistas no SUS, especialistas em SUS, para que nós possamos fazer um planejamento para que essas pessoas que estão na fila, por exemplo, de cirurgias, que são cirurgias um pouco mais simples, como a de hérnia, né? Que elas possam entrar da porta do hospital para dentro, fazer os exames e marcar a cirurgia para o mesmo dia ou para o dia seguinte. E isso a gente consegue fazer. A gente consegue fazer com capacitação, a gente consegue fazer com parceria com as universidades. Nós temos universidades que são referência. Essas universidades serão trazidas para a gestão, para que elas possam ajudar, inclusive, lá nas unidades de saúde, para que elas possam ajudar a capacitar o agente de saúde. O agente de saúde tem que saber o nome da dona Maria, do seu Joaquim, tem que bater na porta dele para ver se ele tomou remédio para a pressão. Tem que fazer esse papel. Né? E tudo isso integrado com plataformas tecnológicas que nós já estamos estudando. É um absurdo não ter um prontuário unificado. Se a pessoa vai numa unidade X, vai na Zona Sul ser atendida, depois vai na Zona Leste, as unidades não se conversam. O médico de uma não sabe o que o médico da outra pediu. Aí ela entra de novo na fila, ela vai fazer exame de novo, aí ela vai cair numa outra unidade. E vai começar tudo de novo e o problema dela não vai ser resolvido. E é tão fácil, é tão simples. Prontuário único. Por que não se resolve? Porque não tem vontade política, porque a burocracia, gente, em todas as áreas, facilita demais o desmando, facilita a corrupção, né? Então a gente volta no mesmo ponto. Então, saúde é um ponto principal. Quero atuar muito na telemedicina. Nós vimos agora médicos atuando no Covid, e o Einstein, por exemplo, oferece consultas via telemedicina. Eu quero que o cidadão mais pobre também tenha acesso a bons médicos renomados,
rápido, sem precisar ficar na fila. Telemedicina. Então, isso também está dentro do plano. Creche é um problema na cidade de São Paulo. Veja que até junho havia 22.700 crianças, né, formando essa fila gigantesca à espera de uma vaga numa creche. E é um problema que, se não for resolvido com um pouco mais de criatividade e modernidade, só vai se agravar e só vai aumentar. De novo, esse volume de crianças deve crescer, essa fila. Por quê? Porque com a pandemia e com a queda na renda das famílias, muitas pessoas que pagavam a creche particular, elas vão precisar da creche pública. Elas vão precisar ir para a fila pública. E para se resolver isso, não é construindo creche em vários lugares que vai se resolver, até porque isso é demorado, demora muito, isso é caro demais para a prefeitura, requer depois toda a capacitação de profissionais, e a gente pode resolver isso de uma maneira muito mais rápida, ágil e barata, que é pura e simplesmente com o voucher. O voucher. O pai e a mãe vão escolher, vão receber o valor e vão escolher em qual creche vão colocar seu filho. Pronto, a gente consegue resolver esse problema num período curto de tempo, né? Isso é importante. E empreendedorismo, né? Se você me pediu só 3, eu poderia ficar falando de vários aqui. Empreendedorismo, é preciso que nós estimulemos a capacitação e estimulemos o empreendedorismo, em especial entre as mulheres. E por que eu digo em especial entre as mulheres? Né? As mulheres estão sofrendo muito nesse período de pandemia. As mulheres, muitas perderam o emprego, estão vendo os filhos, né, dentro de casa, vão precisar reorganizar essa estrutura familiar. Elas vão precisar trabalhar. Não haverá emprego, nós estamos vendo aí o desemprego caindo para todos. Mas nós podemos capacitar essas mulheres que não têm profissão para que aprendam, né? Uma profissão como costureira, confeiteira, cabeleireira. A prefeitura pode fazer isso. E a gente pode fazer isso levando a escola até lá, fazendo parcerias com escolas técnicas e levando a escola até as comunidades, para que essas mulheres sejam capacitadas e para que elas consigam, né, dentro aí de uma linha de crédito da prefeitura, um valor para iniciar o seu negócio. É uma coisa muito parecida com o que eu consegui fazer no Pronamp, aqui em Brasília. Eu relatei esse texto que criou a linha de crédito para o pequeno e microempresário. E essa linha de crédito é para o pequeno mesmo, é para aquele que tem de 1 empregado até 10, 15 empregados. Né? Nós conseguimos fazer uma linha de crédito muito mais barata. Eu negociei a taxa de juros diretamente com o ministro da Economia e com o presidente da Caixa e Banco do Brasil, com um juro muito baixinho, o menor juro do mercado, para que as pessoas pudessem pegar esse dinheiro e manter o seu negócio aberto. Então, é um modelo semelhante a esse, mas é um modelo para que a mulher possa empreender. Então, capacitação e empreendedorismo. Né? E aí a gente começa a levantar São Paulo. Interessantes as pautas aí trazidas pela Joyce. E você está pegando uma experiência administrativa lá na SECOM, né, Joyce? Hoje você está à frente da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados e você chegou ali já fazendo diferença, hein, Joyce? Deu que falar sua chegada. Você chegou não fez um mês ainda, né? Não fez não. E eu cheguei, cortando mamatas, né? Você Se ninguém tem já coragem chegou de com a fazer, pauta de direita lá. Se ninguém tem coragem de fazer, eu tenho. Porque é muito simples, Marcelo. Eu fiz uma pergunta. Eu quero saber onde estão todos os quase 400 funcionários para compor toda a equipe de comunicação. E aí entra portal, Voz do Brasil, TV Câmara, Rádio Câmara, Agência Câmara, é muita coisa mesmo, tá? Mas é muita gente. E alguns são servidores, né? E tinha um tanto de gente que fazia parte de um grupo de terceirizados e eu queria saber onde essas pessoas estavam fazendo o quê. Porque quase 300 funcionários aí, os terceirizados, é muita gente. Eu já administrei rádio, já administrei TV, já administrei jornal. Eu sei o que é preciso para fazer uma boa comunicação. Então, eu basicamente dei uma chacoalhada geral, cortei cargos que não eram estratégicos, não eram importantes e não eram, digamos para você, não estavam no lugar certo. Eu não vou dizer que era cabide de emprego, não. Eu vou dizer que não estavam no lugar certo, para ser gentil. Tá? Mas a gente sabe como é que as coisas funcionam por aqui, né? E dei uma chacoalhada geral também nos concursados, porque eu quero essa gente trabalhando dentro ali da SECOM, e o corte foi de mais de 25%. Em uma semana de economia para os cofres públicos de todo o orçamento utilizado ali nessas contratações, e eu vou além, porque vamos fazer uma nova licitação, vai ser com novos moldes, vai ser mais barata e vou entregar uma programação de qualidade, porque agora eu quero fazer isso.
Mas a minha experiência de gestão não é só essa, não, Marcelo. Às vezes as pessoas pensam, você entrou na política agora, você é deputada, você não teve experiência de gestão. A minha experiência toda foi de gestão. Toda a minha experiência foi de gestão. Eu sempre fui diretora, presidente, CEO de empresas de comunicação. Né? Então, eu estava no ar, falando, as pessoas viam o meu rosto, achando que eu era apresentadora. Não, eu sempre fui gestora dos veículos. Eu dirigi CBN, eu dirigi Band News, eu dirigi a toda a parte política da Record, eu criei e dirigi a TVeja. Então, eu sempre trabalhei com gestão. E quando fui eleita, né, imediatamente, né, eu me tornei líder do governo no Congresso Nacional. E líder do governo no Congresso Nacional nada mais é do que um grande gestor, no caso a gestora, né, que faz toda a relação política entre o Palácio e o Congresso. É você lidar com 513 deputados, 81 senadores, com todo o governo, você trabalhar com as questões orçamentárias envolvendo as emendas, trabalhar com os PLNs, que são projetos de créditos em números bilionários, definir para onde vai, olha, esse dinheiro aqui vai para a seca, esse dinheiro aqui vai para terminar a obra do Rio São Francisco, esse dinheiro aqui vai para educação, esse dinheiro aqui vai para a Bolsa de tecnologia, esse dinheiro aqui vai para mestrado, doutorado, esse dinheiro aqui vai para o BPC, para o Bolsa Família. Então, isso era feito na minha liderança. Todos esses PLNs que pavimentaram esses programas nesse governo, que vão continuar, foram aprovados com a minha gestão, como líder de governo no Congresso. Então, o que eu sempre fiz foi gestão. Eu não tinha feito gestão pública, acabei fazendo como líder do governo. Então, e eu vou dizer uma coisa para você, eu aprendo muito rápido, muito rápido. E a minha equipe é um primor, né? É uma equipe sensacional, fenomenal. Estou trazendo gente que tem muita experiência, e não é qualquer experiência, tá, gente? São ex-ministros, ex-secretários de São Paulo, ex-vereadores e secretários de São Paulo, grandes nomes nas áreas mais importantes, mobilidade, urbanismo, saúde, educação, transporte. Então, é realmente assim um time de muito peso. Conseguir trazer algumas pessoas que estavam em outros governos e que acreditaram no projeto e estarão conosco nessa corrida, para a gente realmente entregar São Paulo como o cidadão de São Paulo merece. E como eu sonho fazer. Eu acho que a gente vai fazer um grande trabalho pela frente. É isso aí, Joyce. E você ali na SECOM, além da experiência, tomou muita porrada, né, Joyce? Logo que você chegou a fazendo essas mudanças, foi difícil, hein? O pessoal bateu forte em você. Mas o problema é que mentem muito, né? Chegaram a dizer que eu demiti 68 tradutores de Libras na SECOM para provocar a primeira-dama. Gente, é só alguém que não para. A pessoa devia falar em voz alta e se ouvir. Porque, você já imaginou? Pensa lá na sua casa. Coloca 68 pessoas na sua casa. Olha o volume de gente. 68 pessoas. Alguém acha que existem 68 intérpretes de Libras na Câmara? É surreal um negócio desse, é surreal. E aí a mentira foi se espalhando. Não foi demitido um único funcionário tradutor de Libras. O que aconteceu é que a gente fez um contrato menor, com menos horas, porque essas pessoas estão trabalhando menos. E todos aqueles que estão trabalhando menos, o salário também foi reduzido proporcionalmente, ou elas foram colocadas de férias, recebendo mais colocadas de férias. Eu não vou desperdiçar dinheiro público, não vou jogar dinheiro público pela janela. Né? Então, teve muita mentira nisso. E esse negócio de pancadaria, já estou acostumada, viu, Marcelo? É tanta mentira, tanta sujeira, tanta agressividade, depois do que eu passei ainda aqui enfrentando, né, esse bando aí que realmente radicalizou demais na política brasileira, que eu já estou acostumada e vou dizer para você que isso não me afeta em mais nada. Joyce, você foi ouvida lá na CPI das fake news, né? Já que a gente falou sobre isso, você acha que a CPI, você foi ouvida, você está acompanhando de perto os trabalhos da CPI, agora os trabalhos estão parados, né, por causa da pandemia, mas você acha que essa CPI vai ser eficaz para conter essa escalada de difusão de notícias falsas? Eu espero que sim, né? A gente tem que entender que uma parte realmente ali quer usar a CPI para perseguir pessoas, mas é uma parte pequenininha, que não dá conta de aprovar nada. Tá? Uma parte que é só defender o governo, independente do que aconteceu, os filhos do presidente, aquela coisa toda, e outra parte que é a verdade. Eu estou na parte que é a verdade. Eu quero só a verdade.
Eu quero a verdade, quero saber como é, como é que não é. Já sei de muita coisa, né? Estive lá no depoimento. E, obviamente, gente, que se um crime é cometido, não interessa por quem, a pessoa que cometeu o crime tem que ser punida. Eu nunca tive bandido de estimação. Não vai ser agora que eu vou ter. Não é nem bandido físico e nem bandido digital. Quando há formação de quadrilha para destruir reputações de pessoas, isso precisa ser coibido. E, lamentavelmente, a nossa legislação é falha em relação a isso e a gente está aperfeiçoando aqui na Câmara dos Deputados. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você pega o pároco, né, o padre da missa que você vai todo domingo, o pastor da igreja que você vai todo domingo. Pessoa boa, trabalha muito, ajuda no social, vai distribuir comida para os mais pobres, né? Uma pessoa honesta e decente. Alguém, de maneira deliberada, inventa uma informação, faz um meme, uma notícia, um vídeo, dizendo que o padre e o pastor são pedófilos, que ele tem provas e que o padre e o pastor abusaram sexualmente de 10 crianças, entre 2 e 5 anos. E isso se espalha pela internet. Isso é crime ou não é? Se alguém disser que o seu filho, honesto, trabalhador, é um estuprador de criancinha, e espalhar isso corre como um rastilho de pólvora, ainda mais se a pessoa for pública, isso é crime ou não é? Se você acha que isso é crime, então você concorda com a CPI e você concorda com uma legislação para barrar esse tipo de crime. Não é para barrar a opinião de ninguém, não. As pessoas vão ter direito de continuar falando, inclusive xingando. Porque o xingamento é grosseiro, mas está dentro da liberdade de expressão. Né? Quer dizer, Joyce, quantas vezes me chamaram, tá gorda? É crime me chamar de gorda? Não, não é. Não é crime me chamar de gorda. Se bem que eu não tô, né? Se bem que eu tô bem emagrecidinha. Não é crime. É desagradável, é deselegante, é bobo, ofende tantas outras mulheres que tiveram problemas de saúde como eu tive e logo aumento de peso. Então, tá tudo bem, né? É deselegante, mas não é criminoso, tá dentro da liberdade de expressão. Agora, dizer que uma pessoa honesta é ladra, dizer que um padre, um pastor honestos, corretos, são pedófilos, estupradores, dizer que o seu filho, decente, honesto, é um estuprador de criancinha, isso é crime e tem que ser proibido. A gente tem que, de alguma maneira, combater esse mal que é tão grave na nossa época aqui, né, Joyce? Na popularização das redes sociais. Joyce, esse papo está muito bom, mas o tempo está estourando. Eu sei que você está fazendo... né? Pô, foi rápido, hein? Olha, passou uma hora, você acredita? Eu sei que você está cansada, você chegou do aeroporto, não vou abusar do seu tempo. Eu sei que você tem postado vídeos no seu canal de receitas agora, né, Joyce? Você ia falar um pouco sobre isso para desanuviar um pouco. Você está agora abrindo esse leque também, né? Você sabe que eu sempre postava uma coisinha ou outra, mas não com alguma regularidade. De vez em quando eu fazia um negocinho, eu postava, porque eu adoro cozinhar. Adoro cozinhar. É uma coisa que, assim, não aprendi com ninguém, aprendi sozinha e gosto muito de cozinhar. E nessa pandemia, como as sessões são online, a gente fica em casa muitas vezes, final de semana sempre em casa, e aí eu sempre cozinho no final de semana. E com esse meu processo de cuidar um pouco mais de mim, voltar a emagrecer um pouquinho, então, eu voltei a cozinhar mais. Né? E comecei a filmar e postar essas comidinhas, e as pessoas estão gostando, então eu vou continuar filmando e continuar postando. Quem sabe lá para frente, né? Eu não monte aí um programa de política e culinária ao mesmo tempo. É uma coisa que eu queria há muito tempo, desde que eu morava no interior do Paraná. Não é bem política e culinária, mas é de maneira amadora. Eu estou cozinhando, quem filma é meu marido ou minha filha. Em casa, eu posto no YouTube, no Instagram, e as pessoas estão curtindo muito as receitas. Então, nesse final de semana, vai ter uma pavlova maravilhosa, desconstruída, deliciosa. E eu já gravei também a da lasanha bolonhesa de verdade, como se faz lá na Bolonha, como está a receita na Câmara da Bolonha. Quem sabe eu posto até as duas no final de semana. Olha aí, já conseguimos aqui, ó, estamos adiantando aqui no Diário de São Paulo aí. Joyce, eu agradeço mais uma vez. Cara, eu deixo aqui o espaço para você comentar alguma coisa que eu possa ter esquecido de levantar aí, uma questão que você acha interessante, considerações finais. Fica à vontade, Joyce. Eu quero pedir para todos os que estão nos vendo e nos ouvindo que prestem atenção para ouvir a voz da verdade. A verdade tem um som diferente. A verdade tem um som diferente.
Então, em meio a toda essa sujeira, esse mundo de fake news, né, essa coisa de usar as redes sociais para destruir reputações, quando você para, pensa, lê, ouve, você consegue sentir o som da verdade. Então, você sabe quem é que está falando a verdade. Eu vim para a política para isso, para falar a verdade. E quero fazer um caminho bonito, uma trajetória bonita, para que nós possamos comandar a Prefeitura de São Paulo e que nós possamos, sim, fazer algo que ninguém conseguiu fazer nessa cidade, mesmo tendo muita oportunidade. Como você sabe que a verdade tem um som diferente, faça seu julgamento. É isso aí, Joyce Hasselmann. Eu tinha certeza que a live ia ser boa, a live foi ótima, não tem como ficar indiferente a Joyce Hasselmann. Eu agradeço mais uma vez, Joyce, sei que você chegou de outro compromisso, estava cansada e está aqui falando com a gente. Estava em Recife, menino. São Paulo, fui para Recife numa reunião política, voltei correndo para cá, amanhã tem reunião aqui, depois volto para São Paulo. Assim, eu não paro, eu não parei. E São Paulo precisa de alguém que não pare. A cidade que não pode parar, e a gente tem que voltar fazendo essa cidade andar, precisa de alguém que não pare também. Vamos, que tem muito trabalho pela frente. É isso aí, Joyce, está com a gente aqui no Diário de São Paulo. Muito obrigado, Joyce, mais uma vez. Grande abraço para você. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. 5.300 pessoas nos assistindo até agora aqui. Essa audiência é ótima em tempos de congestionamento de lives, né? Estamos concorrendo com muita gente que está fazendo live à noite. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Obrigado, Joyce. Obrigado ao Jean, da produção, ao pessoal do Diário de São Paulo. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Valeu, tchau.